É, bom, boa noite a todos e todas, todes. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Esse encontro de hoje é o primeiro de uma série que a gente vai fazer convidando alguns fotógrafos ou artistas para falar sobre algum assunto assim, né, sobre o seu tema de pesquisa ou algum assunto afim ou sobre o seu trabalho. Então, assim, a gente faz parte, né, tem um grupo de estudo faz parte da Faculdade de Comunicação Social e esse projeto também está atrelado à minha disciplina, que é uma disciplina que eu dou no curso de comunicação, de jornalismo, que é imagem no jornalismo. Que apesar de ser imagem no jornalismo, mas também eu trago fotografia no campo da arte e outros tipos de prática que de alguma maneira são transversais à produção fotográfica, documental também, né? Então, hoje a gente tem como convidada a Maria Tereza, que também é parceira lá na UERJ, né? E está fazendo doutorado lá no programa de pós-graduação da UERJ. E eu vou apresentar ela, né, dizendo que ela é cineasta e fotógrafa, formada pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela é mestra em cultura e sociedade e tem especialização em artes visuais. Como eu já disse, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em comunicação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ela pesquisa fotografia e artes visuais. Organizou o evento Novembro Fotográfico em 2018, foi realizado no CCV, no Maranhão. Trabalhou em aproximadamente 25 produções audiovisuais. Foi presidente da Associação Brasileira de Documentaristas, Seção Maranhão, entre os anos de 2002 e 2003. E ela tem curta, que a gente acabou de comentar um pouquinho antes, José Luzeiro, Depois da Luta, que é o seu primeiro filme como diretora, né? O link para assistir o filme no YouTube, ela foi posto aí no chat para quem quiser ver, né? O filme foi laureado com as menções honrosas de júri técnico, júri ABD Maranhão no Festival Garnicê de Cinema e júri técnico no Maranhão na Tela. Hoje a fala dela tem o título As Ressonâncias dos das ressonâncias do feminino, porque a letra está mínima aqui no. As ressonâncias do feminino nos autorretratos de fotógrafas brasileiras contemporâneas. É, a Maria Tereza está falando lá de São Luís, no Maranhão, né? Ela é maranhense e é uma parceria que a gente tem assim com tanto de presença da cultura maranhense aqui, mas também trazendo pesquisas assim contemporâneas, né? Eu estudei com vários é, colegas, né, do Maranhão lá na UFRJ, né, na comunicação, no curso de pós-graduação, e é uma parceria assim muito rica que a gente tem e esse intercâmbio entre Rio de Janeiro e Maranhão é maravilhoso assim, acho que a gente tem uma troca muito bacana. Então vou passar então a palavra aí para Maria Tereza. A gente vai ter mais ou menos uns 40 minutos de fala, né? E depois eu vou abrir para questões, tá? E vocês, quem quiser também colocar questões no chat durante a fala dela também, pode ir colocando que a gente, se também for relevante, tiver que ela quiser interromper, né? Acho que ela vai dar aí também as coordenadas dela, como ela vai querer encaminhar. Tá bom? Eu agradeço muito de novo a presença de todos, tá? E de todas. E vamos lá, Maria Tereza. Fica à vontade aí, então. A bola é tua agora. Boa noite mais uma vez. Queria agradecer imensamente o convite, professor Leandro. Agradecer a presença de todos que estão aqui. Todos. É um prazer e uma honra estar aqui. E compartilharei um pouco da minha pesquisa, da minha tese. Eu estou no segundo ano desse doutorado, sou orientada do professor
que também é fotógrafo premiado, Fernando Gonçalves. Eu gosto muito de conversa, então, assim, podem me interromper, se quiserem perguntar, podem me perguntar ao longo da fala, não tem problema, eu gosto muito dessa troca. E agradeço desde já a escuta de vocês todos. Queria dizer também que tem a presença de uma amiga minha maranhense, a Mônica Ramos, que é uma fotógrafa muito talentosa, que trabalha autorretrato também. E que a Nana Moraes, eu não sei se todos conhecem, é uma fotógrafa carioca, que foi a minha primeira referência como fotógrafa. E ela é proprietária da Retrato Galeria, fica na Glória. É um lugar muito lindo, muito especial, eu gosto muito. E vamos lá, né? Esse é o nome provisório da minha tese. De longe já vim, né, com esse nome, As Ressonâncias dos Femininos. Bom, a ressonância foi um termo que eu estou usando, que eu estou empregando, com o intuito de dizer que algumas fotógrafas ativam outras. Existe um agenciamento que explica o porquê que algumas fotógrafas acabam tendo trabalhos, de certa forma, similares com outras fotógrafas. Estou fazendo um artigo atualmente sobre a Ana Maria Maiolino e sobre a Cris Berrimbay, que é uma fotógrafa que nós vamos falar muito aqui. Inclusive, foi a imagem dela da série Retratos Íntimos que a gente fez o banner, foi em cima dessa imagem. Bom, a ressonância dos femininos. Antigamente o título curtia a palavra feminismos, porque é um estudo que atravessa fortemente os discursos feministas, mas esse momento que estamos vivendo politicamente, eu optei por colocar femininos em autorretratos de fotógrafas brasileiras contemporâneas. Esse aqui é um retrato da Cris Berrimbau, um autorretrato. Esse aqui é o meu Instagram, caso alguém queira me seguir. Como o professor Leandro falou, sou doutoranda do PPG-Com e também participante do grupo de pesquisa Trama, que é um grupo de pesquisa de imagem na UERJ, e do grupo FIP, Fotografia, Imagem e Pensamento, da UFRJ. Bom, como é que surgiu a ideia para minha tese? Meu estudo de mestrado foi sobre fotografia maranhense, fotografia contemporânea, dentro desse escopo mais voltado para cultura e sociedade, né? Porém, quando eu decidi fazer o doutorado em comunicação, eu consegui abraçar melhor a questão da arte, né, da fotografia artística mesmo. Em 2016, eu fiz uma pesquisa que só foi publicada em 2018, que se chama Um olhar sobre a fotografia contemporânea, um olhar sobre a fotografia feminista brasileira contemporânea. Esse estudo foi publicado na Revista de Estudos Feministas da Universidade Federal de Santa Catarina, juntamente com os meus orientadores. Então, eu coloquei aqui o resuminho para que a gente possa falar um pouco. Aborda-se nesse artigo, quem quiser também posso disponibilizar o link desse artigo. A relação dialógica de obras de fotógrafas brasileiras contemporâneas com o feminismo. Para tanto, faz-se necessário traçar um breve percurso da inserção das imagens das mulheres nas artes visuais no Brasil e no mundo, juntamente com a compreensão de produções de gênero no âmbito de trabalhos de mulheres artistas, inclusive o trabalho produzido pela fotografia brasileira. O recorte que propõe como estudo é a análise do corpo como instrumento de discurso, põe ênfase no autorretrato por meio da série de imagens Silêncios do Feminino, com vistas ao estreitamento da relação entre fotografia feminina e o feminismo. Eu não sei, quem mora no Rio deve ter tido a oportunidade de ver essa exposição no Centro Cultural Caixa. Eu não tive essa oportunidade. Eu lembro que eu descobri ela folheando uma revista, me chamou muita atenção. E algumas pessoas, quando olharam esse bannerzinho, esse card dessa fala de hoje, me perguntaram muito chocadas sobre essa imagem da Cris Berrimbau, que é uma radiografia de um quadril,
um instrumento, eu não lembro exatamente qual foi que a gente selecionou, se foi o garfo, né? E as pessoas ficaram muito chocadas, assim. E acaba que a gente vai olhar que o atravessamento da minha pesquisa está caminhando muito para a violência, os discursos feministas e a violência contra a mulher. Bom, como eu já havia dito, né, esse artigo ele propõe essa relação, essa reflexão, mulheres, artistas, fotografia contemporânea brasileira, e a questão desse olhar sobre elas mesmas, com esse potencial da fotografia feminista. Eu achei super importante fazer esse traçado desse panorama de que lugar é esse para as mulheres dentro da fotografia aqui no Brasil, que a gente vai observar com mais cuidado, e internacional, que já é um movimento que tem acontecido. Relacionado com esses debates do gênero, a começar pela pintura, depois eu passo para a fotografia. Combinando dessa série, dessa exposição coletiva, que teve a curadoria da Gisa Peacock. Não sei se vocês conhecem, mas elas estiveram aqui no Brasil há poucos anos, no MASP, fazendo esse mesmo levantamento. E a Guerrilla Girls, que é um coletivo de artistas feministas anônimas. Desde a década de 80, elas vão nesses grandes museus dos Estados Unidos, sobretudo. Elas começam lá, no MoMA, Museu de Arte Moderna, no Metropolitan, no Guggenheim, e no Whitney, se eu não me engano, para fazer exatamente um levantamento de acervo e saber quantas obras tem de mulheres e quantas obras são representações de mulheres. Então, elas fazem esse mesmo levantamento no Brasil, 2017. Então, apenas 6% das artistas do acervo de exposição são mulheres, mais 60% dos nus são femininos. Então, é um dado muito importante. Esse daí Elas fazem muita apropriação dessas imagens, por exemplo, como a grande odalisca de Ingrid, que é essa que está com a cabeça de gorila, para mostrar que as mulheres são realmente representadas como mulheres nuas. E pouquíssimas são artistas mulheres dentro desses acervos. Lembrando que o MoMA é o primeiro museu do mundo a fazer acervos de fotografia contemporânea, né? Moderna e contemporânea. Então, esse é um dado que eu levantei, que eu busquei no Guerrilla Girls. E quantas mulheres tiveram exposições individuais nos museus de Nova York. Eu queria saber se está aparecendo essas notificações do meu computador para vocês também. Não, não tá não. Tá só Tá a bom, apresentação. tá, joia, obrigada. Então, tem um no MoMA, uma única exposição no MoMA, que é o Museum of Modern Art de Nova York. Esse aí é um dos, digamos assim, uma das piadas, né, da ironia do ativismo da Guerrilla Girls, que é as vantagens de ser uma mulher artista. E é engraçado que uma vez eu postei isso e muitas pessoas não entenderam. Porque não acharam, era tão natural, as pessoas não entenderam que isso estava sendo irônico, né? Então eu vou ler aqui para vocês, que a tela está um pouco pequena, que é trabalhar sem a pressão do sucesso, não ter que participar de exposições com homens, poder escapar do mundo da arte em seus 4 trabalhos como freelancer, saber que sua carreira pode decolar quando você tiver 80 anos, estar segura de que, independentemente do tipo de arte que você faz, será rotulada de feminina. Não ficar presa à segurança de um cargo de professor, ver as suas ideias tomarem vida no trabalho dos outros, ter a oportunidade de escolher sua carreira ou a maternidade, não ter que engasgar com aqueles charutos enormes, nem ter que pintar vestindo ternos italianos, ter mais tempo para trabalhar quando o seu homem lhe deixar por uma mulher mais nova, ser incluído em versões revistas da história da arte, não ter que passar pelo constrangimento de ser chamada de gênio e ver sua foto em revistas de artes usando uma roupa de gorila. E aí termina com um deboche maior.
Eu parto da Frida Kahlo para falar um pouco dessa inserção das mulheres das artes visuais, porque ela tem um papel fundamental nas questões feministas. Assim, ela é um símbolo do feminismo nas artes, e a gente vai ver um pouquinho mais. Essa exposição que eu vou falar, eu tive a oportunidade de ver em São Paulo, no Museu da Imagem do Som, se eu não me engano. Essa exposição intitulada Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México, eu não sei se essa ela circulou, se eu não me engano, também no Centro Cultural Caixa, eu posso estar errada. Eu não sei se ela foi para o Rio de Janeiro, acredito que sim. Em 2017, talvez em 2017 ou 2016. Essa é a capa do catálogo, é um catálogo bem grande, eu recebi de uma amiga. Alguém viu essa exposição? Eu não vi, não, no Rio, não, tô pesquisando aqui, ver se... O Lucas respondeu aqui que não. Bom, essa exposição teve a curadoria da Teresa Ar, que demonstra a existência dessa rede de empoderamento e visibilidade por meio de textos discográficos. O que eu quis dizer? Eu estive nessa exposição e eu fiz anotações, né, dessas questões. A Frida Kahlo, ela teceu uma rede de várias mulheres que a apoiavam e apoiavam-se entre si. As mulheres desempenharam papel fundamental na promoção das obras de outras mulheres. Natasha Gelman foi uma grande mecenas para Frida Kahlo. Inês Amour fundou a primeira galeria comercial no México, que abrigou a Exposição Internacional de Surrealismo, em 1940, e ofereceu às artistas exposições individuais. Quem tiver acesso, por exemplo, a esse catálogo, vai ver que tem muito mais detalhamento de todas essas várias mulheres que participaram dessa exposição e dos elos com a Frida Kahlo. Por acaso essa é uma exposição que foi no MIS, não? Sim, Museu da Então, Imagem do Som de São Paulo. Em São eu Paulo, cheguei, não sei no Rio. eu cheguei a assistir, sim, eu estive lá presente. A Maria Assunção criou a Galeria Gama, Lula Alvares Bravo fundou a Galeria de Arte Contemporânea, que abriu espaço para a primeira exposição individual da Frida Kahlo. Maria Izquierdo colaborou como crítica de arte para o jornal Novidade. Eu não falo espanhol. Kat Orman, com suas reportagens para a revista Mulheres, contribuiu para difundir a obra daquelas que se destacavam no mundo das artes e da cultura. Isso daí é um resgate de mais ou menos como era a expografia dessa exposição. Tinha obras da Frida Kahlo e obras dessas outras artistas que eram articuladas dessa rede. Outro aspecto ressaltado na obra da pintora é seu corpo e seus autorretratos, né? Que é a marca registrada da Frida Kahlo. Observa-se a questão da representação do corpo feminino pelo olhar masculino versus feminino, como apontado no catálogo. O que eu estava falando aí era a comparação, por exemplo, de como a Frida Kahlo era pintada pelo Diego Rivera e como ela se retratava, a diferença, né? O contraste é muito alto. Em um dos momentos da mostra, a curadora reuniu um nude de Frida Kahlo feito por Diego Rivera e um peculiar autorretrato da artista feito após um de seus abortos. E aí a gente está falando de um peso de tristeza muito grande, que a gente sabe que isso vai carregar, a gente vai ver transparecer muito nas obras da Frida. Tanto o sofrimento dela com acidente de carro, que ela sofreu um acidente, né, bem jovem, passou muito tempo acamada, muitos anos da vida dela acamada, os abortos que ela sofreu, as traições. Então ela teve uma história de vida com muitas tristezas. Apesar de a modelo ser ela mesma com apenas 2 anos de intervalo, ou seja, entre o nu que o marido fez e ela, essa diferença é gritante. De um lado está uma mulher cujo corpo, mesmo com suas idiosincrasias retratadas, cabe em um arquétipo mais geral de ideal feminino sensual e oferecido ao olhar desejante masculino. Do outro, além da feição peculiar e reconhecível, a artista é tratada pela lente fria da ciência. Não sei se vocês sabiam, mas a Frida Kahlo
ou ela quis estudar, ou ela chegou a estudar medicina. Era a carreira que ela iria abraçar academicamente. Que tende a despersonalizar os sujeitos convertidos em espécimes. O mais marcante é que, ainda com a frieza técnica da anatomia, por isso que tem muitos trabalhos dela que a gente viu uma anatomia apurada, era justamente porque ela era uma pessoa com interesse na medicina. Então, ainda com a frieza técnica da anatomia, o autorretrato de Frida Kahlo que parece mais fiel à sua singularidade como pessoa. Viera enquadra sua parceira, desculpa, em um gênero romantizado, na verdade impessoal, enquanto a artista subverte uma imagem técnica para estar junto do seu desajuste com o próprio corpo. Aí eu queria que vocês abrissem o microfone rapidamente, só para me falarem quem são as fotógrafas que vocês conhecem. Eu gosto muito de saber, antes de adentrar mais na pesquisa das fotógrafas brasileiras. Pode ser pelo chat também. Ninguém? Sunshine Santos, que é maranhense, Luísa Baldan. A Sunshine trabalha muito autorretrato. Marcela Bonfim. Quem não conhece a Marcela Bonfim tem um trabalho muito bonito chamado Amazônia Negra. A Jaqueline, eu não sei pronunciar, Hofand, ela trabalha autorretrato, né, se não me engano. Helena Salomão, João Almeida. Iago, fica aí o convite para conhecer mais fotógrafas. Deise Serena. Vânia Toledo. Vânia Toledo faleceu, infelizmente. Reiko Otaki. A Reiko Otaki eu não conheço. Thais Alvarenga. Reiko é de Guarulhos, obrigada. Temi Iraga. Sheila Signário. É bom que vocês estão botando no chat, eu vou pegar todas as informações depois, eu vou anotar. Legal. Então vamos continuar. Bárbara Kopp, Ana Carolina Fernandes, Larissa Isis, desculpa, Ana Alves, Caroline Ceruti. Obrigada, Natália. Uma das minhas observações foi a partir desse livro do Boris Kosoy. Boris Kosoy é professor da Universidade de São Paulo, da USP, lá da Escola de Comunicação e Arte. Tem uma vasta bibliografia publicada, dentre elas esse dicionário histórico, que é um trabalho hercúleo. Eu fico às vezes me perguntando como é que ele fez para conseguir fazer essa compilação. Que é um dicionário que, como vocês podem ver, ele é Fotógrafos e Ofícios da Fotografia no Brasil de 1833 a 1910. É um recorte bastante vasto, que ele vai buscar o Brasil inteiro. E não só os fotógrafos, donos de estúdios, mas as pessoas que também trabalhavam de formas, não diria indiretas, mas comerciantes ligados à fotografia, fornecedores, livrarias, etc. Então, nesse dicionário tem um capítulo chamado Dicionário de A a Z, né, como a gente está vendo aqui em cima, e eu fui lá lendo um por um e eu consegui registrar apenas 4 mulheres constantes nesse índice, nesse registro de cerca de 80 anos, né? Então, são a Hermínia de Carvalho Mena da Costa, que inaugurou esse estúdio, 1883, em Recife, e depois o Fotografia Moderna. Não há dados que informem se ela era fotógrafa ou apenas empresária.
Em seguida, Maria Brasilina de Magalhães Farias, que assumiu a empresa de seu falecido marido. Não há informações que relatem sobre sua atividade profissional também ter se estendido à fotografia, ou tenha se restringido apenas à administração. Maria Isabel da Rocha, nascida em Sergipe em 1908, é o destaque, pois, como cita o autor, Isabel era filha de fotógrafo e decidiu por livre escolha seguir a mesma profissão. Por último, o autor menciona Fanny Volk, que herdou do ex-marido o estúdio de fotografia. O que a gente observa nos três últimos casos é a relação familiar paternal, marital, que concede o direito ou concede o acesso a essas mulheres entrarem nesse campo profissional da fotografia. Ou seja, o marido ou o pai. Esse é um outro livro bastante conhecido de história da fotografia no Brasil, que é a Fotografia Moderna no Brasil, da Eloise Costa e do Renato Rodrigues da Silva. Eu também fui lá aquele trabalho de folhear todas as páginas. São 23 fotógrafos e apenas uma é uma mulher, que é Gertrude Altschul, que conta com 4 imagens realizadas entre 1950 e 60. O recorte temporal escolhido pelos autores, década de 40 e 50, gira em torno do movimento fotográfico nacional efervescente que dá nome ao livro, marcado pela atuação do essencial do famosíssimo, né, Fotocine Clube Bandeirante, com ênfase na Escola Paulista. Não existe nenhum livro que abarque e que dê conta de toda a história da fotografia brasileira. É um tema muito complexo. Mas eu consegui chegar a alguns dados que eu fui compilando. Um desses dados é a Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, da qual a Nana também faz parte. Eu, como profissional que está à frente de um evento de fotografia aqui em São Luís, do Maranhão, chamado Novembro Fotográfico. Foram anos de tentativa de fazer um festival de fotografia aqui no Maranhão, e é muito complicado, como produtor independente. Então, nessa aproximação, nesse diálogo, ainda na época do Eugênio como diretor da rede, eu lembro que ele me passou esse catálogo, então eu consegui mapear esses 200... É um catálogo de 2011, né? Então ele está, de certa forma, defasado. E aí ele elaborou esses segmentos da fotografia, 228 membros até então na rede, contando com fotoclubes, coletivos, grupos, galerias e outros. Apenas 27 mulheres, ou seja, 11,84%. Outro tema trazido à baila, debate feminista no campo da fotografia brasileira, é a participação das mulheres em festivais de fotografia. Esse texto, eu lembro da Sueli Pessoa, eu lembro que ele me marcou muito, porque ela foi fazendo uma pesquisa de campo, digamos assim, porque ela foi muito incisiva. Ela fez esse trabalho que é muito impressionante. Primeiramente, o mais importante e consolidado Festival Brasileiro, Paraty em Foco, foi tema da crítica de Sueli Pessoa em texto publicado em 2015, de título Representação Diferente de Representatividade. Opinião sobre a última edição do Paraty em Foco. Então, a Sueli vai apontar que a participação apenas tipográfica, ou seja, ela estava apenas exibindo seu trabalho da Cris Berrimbar, com essa série chamada Fired, que a gente vai mostrar aqui, e abordaremos de forma mais específica. Esse trabalho de Berrimbar tem um fortíssimo apelo feminista, com muitas das obras dela, questiona as representações naturalizadas de feminilidade na constituição do corpo feminino, cisgênero. Então, a gente está falando aqui de está sempre centrando na heteronormatividade e questões contra o patriarcado, contra todas as outras formas de questões que atravessam os debates de gênero, certo? Então, também Fired é uma série de autorretratos, é uma série que está nessa Silêncios do Feminino, nessa exposição coletiva. Então, ela vai fazer uma crítica, a Sueli Pessoa vai fazer uma crítica muito séria, porque a temática do festival era representação e autorrepresentação na era dos dispositivos,
e ao fato de Cris Berrimbar não ter sido convidada a falar do seu trabalho durante a mostra, mesmo tendo um trabalho de autorrepresentação como tema central do festival. Esse aí é um exemplo de uma das fotografias da série Fired, que são retratos em tamanho natural da Cris, vestidas de uniformes, diversos uniformes, e em todas as fotografias já ampliadas, a Cris ia lá e dava um tiro no rosto dela, nessa imagem, nessa fotografia. O que é mais complicado nessa crítica, inclusive, contra o Festival de Paraty, é que a Cris Berrimbar estava lá. As fotos delas estavam nessa mostra ID, mas não foi chamada para as conversas. E o tema de todo o trabalho dela é performance e autorrepresentação, além das questões dos modos de produção, que daria um ótimo workshop. Essas são palavras da Suelen. Me deu o trabalho de contar, foram 56 convidados, apenas 8 deles mulheres, e a única artista presente estava no papel de entrevistadora, apresentando um trabalho de um homem. Pode parecer bobagem, mas se você é mulher, você sabe que não é bobagem, porque você poderia estar lá e não está. E aí tem mais algumas imagens da série Fired, da Cris, empregada doméstica, aqui um jaleco talvez de área médica, de saúde, estética, policial militar, e um uniforme que a gente poderia associar a recepcionista, por exemplo. Então vocês podem ver que todas as imagens na altura do rosto dela estão atravessadas por um tiro. Esse é um outro trabalho que acompanha a série Silêncios do Feminino, a Marcela Schiboni. Esse é um dos trabalhos dela, que é a série Estudos para Desenho de Corpo Feminino. Vocês podem ver, é um corpo que não está dentro dos padrões ideais de beleza impostos pela mídia, sobretudo, pela moda. E ela vai fazer esses desenhos, esses estudos, que não deixa de ser uma violência contra o corpo, porque a gente pode associar a procedimentos cirúrgicos estéticos, como lipoaspiração, lipoescultura, como se fossem sinalizações de cortes cirúrgicos, esses desenhos pelo corpo dela. Esse é um díptico dela, também autorretrato, chamado Crimes Passionais. Esse aqui é um trecho de um vídeo performance da Beth Moisés com expurgos. A gente vê a mão dela como se fosse uma colmeia, com uma abelha e extraindo mel. As abelhas, elas têm um papel muito importante no ecossistema, na vida, né, na manutenção da vida. As abelhas estão entrando em colapso, sobretudo nos Estados Unidos. Tem tido colapsos gigantescos de enxames de abelha, que não tem justificativa a priori. Fora, claro, os pesticidas que são lançados nas plantações, mas as abelhas, elas têm um papel fundamental na manutenção da vida. Aqui eu também coloquei uma foto que eu peguei na internet dessa instalação da Rosana Paulino, que esteve na UERJ no passado, esteve muito presente, inclusive, na UERJ. Teve uma exposição individual no MAR, no Museu de Arte do Rio. Eu tive o privilégio de estar na abertura, o professor Leandro também estava. O nome dessa instalação chama-se Assentamento. Aí são alguns detalhes das suturas, dessas costuras que ela faz nessa imagem. Vocês podem ver que elas não seguem as linhas corpóreas da pessoa, elas estão assim desencaixadas. Um útero já está numa criança, um coração, que me parece estar sangrando, o útero também. Aqui foi um trecho que eu peguei
de um texto explicativo de educação de algum dos lugares que abrigaram essa exposição da Rosana, não estou lembrando exatamente qual foi, mas que tinham perguntas e respostas. Então, quem é a pessoa retratada nas imagens? Trata-se de uma pessoa desconhecida, registrada pela expedição Thayer, capitaneada pelo cientista Louis Agassiz. Penso que é importante refletirmos sobre o fato de que a população negra não tem, na grande maioria dos casos, como traçar sua origem. É muito importante, a gente é um país negro que não tem referências sobre quem foram essas pessoas que chegaram no Brasil. Até hoje existe uma crítica muito forte aos museus, o sistema museológico em relação à arte africana, porque tende a ver a África como um país, a África é um continente com muitos países, com 50 países. Então, e nem conseguir distinguir quem é que fez aquelas, como uma crítica da Sally Price ao Quai de Branly, que é um museu muito famoso em Paris, mas é uma outra história. Bom, portanto, a mulher retratada na imagem poderia, quem sabe, ser uma parenta distante da artista. Por exemplo, quem sabe uma bisavó, talvez. Então, as pessoas negras no Brasil, elas não têm suas heranças respeitadas, as histórias honradas. E eu trato esse trabalho da Rosana Paulino, assim como outros, como autorrepresentações, como autorretratos. Porque eles estão falando de identidade, estão falando de questões muito pessoais. A imagem, além de ter uma forte carga assim, por quê? Por que a Rosana teria escolhido essa imagem? Além de ter uma forte carga simbólica, carrega também elementos que são importantes para a construção de um trabalho visual. Além disso, este tipo de estampa que retrata o anonimato de alguém num tempo passado nos leva a pensar, em comparação com os dias atuais, no poder da imagem como constituinte da identidade das pessoas. Por que as peças estão costuradas de forma desencontrada? Penso que estas pessoas tiveram que se refazer ao chegar a um mundo totalmente desconhecido do seu local de origem. Imagine um dia estar cercado de seus familiares, amigos, e em um outro estar no navio negreiro, totalmente insalubre, com gente de variadas etnias e que não falam a sua língua. Ao desembarcar em terras estranhas, há ainda o trauma da escravidão. Estas pessoas tiveram que se refazer, mas este refazimento nunca é completo. Sobram as marcas deste processo de adaptação, marcas destas que muitas vezes foram também transmitidas aos seus descendentes. Daí as costuras desencontradas, mostrando que um refazer-se completa é tarefa quase impossível. Aí a gente tem fotógrafo que eu ando pesquisando pelo Instagram, de uma outra pesquisa que eu apresentei há pouco tempo no Simpósio Latino-Americano de Fotografia, em cima da pintura de O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, dessa mitologia greco-romana, dessa figura de Afrodite, deusa do amor, feminilidade. Uma é a Jacques Jourdan, que é a minha esquerda, e à direita, Domitila de Paulo. Essa imagem da direita da Domitila é uma Oxum, uma representação da orixá Oxum, como Vênus. E aí a gente entra na Cris Rimbaud. Ela é de São Paulo, ela é uma fotógrafa, ela estudou geologia antes de estudar cinema na Escola de Artes, na ECA, né, na USP, onde se graduou em 92. Essa é uma fotografia dela chamada Cílios. Então eu usei tanto o verbete dela da Enciclopédia do Itaú Cultural quanto o próprio site dela para buscar as referências. Ela usa os daguerreótipos em algumas das séries dela, que ela faz de câmera escura sobre folha de prata. Ela tem autorretrato, ela não é fotografada, como sugere o título, são daguerreótipos de rostos de bonecas, que aparecem com apenas uma das faces iluminadas. Essa série eu não trago aqui nesse momento. Eu vou trazer outras séries dela. Então,
Ela atua no limite da potencialidade dos processos fotográficos, desde os mais antigos aos mais novos, como o digital. Esse trânsito entre as diferentes técnicas lhe permite apresentar trabalhos que não se limitam em uma única estética. Suas instalações formam uma espécie de comentário sobre as possibilidades técnicas da fotografia. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre as possibilidades do corpo feminino. Essa é uma das séries delas de daguerreótipos. É ela de cabeça raspada. É o negativo. Esse daqui é um trabalho dela que eu achei bem difícil de achar, que chama My Main Ray. É, na verdade, uma releitura da releitura. Então, a gente vê a Cris Berrimba fazendo um autorretrato sobre essa obra do Man Ray, que é essa do meio, a fotografia chamada Os Ouvidos de Angle. São os ouvidos do violino, no caso, que ele se refere. E aqui é a banista de Angle, que é o quadro ao qual o Man Ray faz referência. Então, a gente pode ver que a Cris Berrimba, ao invés dos ouvidos, ela está com marcas de espancamento, violência doméstica. Essa aqui é Sleep Beauty, Bela Adormecida, também uma mulher espancada. Aí lembra um pouco aquela foto célebre da Nan Goldin, que está com o olho roxo. E aí a gente entra no Retrato Íntimo, que é a série dela que compõe Silêncios do Feminino. Então, eu fiz um traçado, só são 5 imagens. E todas essas imagens são imagens de raio-x. A Cris, ela quis fazer quando ela vai explicar isso, que está disponível, essa conversa dela no YouTube, em nenhum momento eu entrevistei a Cris Berrimba, e nenhuma das outras fotógrafas. Então, eu peguei esses materiais que estão disponíveis na internet. Ela quis saber o limite do corpo dela. Então, ela coloca esses objetos extremamente agressivos e chama um amigo da área médica para que ele possa ajudá-la nesse processo de fazer de feitura de raio-x, da radiografia. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um ordenamento que passa do ambiente familiar para o ambiente da violência familiar, bem simbólico para mim, a minha leitura, até o ambiente doméstico para o ambiente hospitalar. Na medicina, a violência, sobretudo, obstetrícia, ginecológica e obstetrícia. Então, a gente vê um garfo, depois uma faca, e eu coloquei a tesoura ao meio, porque essa tesoura ela está presente nos dois ambientes, o ambiente doméstico e o ambiente hospitalar. Um fórceps e uma seringa. Então, todos esses objetos foram introduzidos no canal vaginal da Cris Berrimba. Ela explica como ela faz esse processo, até o limiar dela de sensibilidade e dor. Ela afirma que isso surge a partir da leitura de A Montanha Mágica, de Thomas Mann, que é um livro que vai falar sobre a descoberta do raio-x enquanto exame para diagnosticar doenças, enfim, no final do século XIX. As radiografias são um tipo de registro de imagem que auxilia exames clínicos, aos quais se pode observar estruturas ósseas e órgãos que compõem os corpos. Partem do princípio físico relativamente similar ao da fotografia, registro obtido a partir da sensibilização da luz, pois o ato de tomada da imagem não é visto pelo olho humano, que no caso são os raios eletromagnéticos. Ela não é a primeira artista a usar raio-x, mas essa série é bastante peculiar. Essa aqui é uma outra série dela, de autorretratos, chamada Noivas, Aluguel e Venda. Ela vai em São Paulo, naquela rua de noivas, alugar esses estilos. Coloca um flash, né, no lugar do rosto. Essa aqui é The Lines of My Life, As Linhas da Minha Vida. Aqui é um novo estudo sobre processos técnicos fotográficos. Então, ela usa impressão de papel salgado sobre papel manteiga costurado, uma impressão em cianótipo. Está no Flickr dela. Vai buscar fotografar todas as linhas de expressão do corpo inteiro dela. Não deixa de ser um autorretrato também.
E é isso. Queria agradecer, convidar mais uma vez, quem quiser acompanhar pelo meu Instagram. Agradecer mais uma vez o convite. Estou aberta para nossas conversas. Espero não ter me alongado muito. Foi ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Então, agora a gente vai ter uma parte que a gente vai conversar. E se alguém quiser já fazer alguma observação, né, eu queria começar só falando assim que você iniciou a tua conversa dizendo desse reduzido número de artistas mulheres, né, na história da arte, isso é muito evidente, né? Esse trabalho das Guerrilla Girls, né, que é um trabalho que realmente traz à tona isso, né, de uma maneira bastante incisiva, né, panfletária, mostrando acho que foram uma das primeiras. E também assim eu queria falar assim que eu percebi, porque percebo hoje, eu não sei como é que anda nas redações, acho que isso diminuiu, mas também pensar que esse reduzido número de mulheres aparece também no trabalho de fotografia nas redações dos jornais, né? No fotojornalismo, na fotografia documental também, se você for para esse campo também. E é muito interessante, assim, e curioso e meio trágico, né? Essa divisão das tarefas, né, na redação, porque as mulheres ficaram, fotógrafas ficaram direcionadas para fazer os suplementos, né? Seria a fotografia que no jornal chamam de perfumaria, né? E, o, e os homens fazendo a geral, né? Que seriam os trabalhos sérios, né? E isso mudou um pouquinho. Algumas fotógrafas, né, começaram a fazer geral, né? A Miriam Fitner foi uma das primeiras, a Márcia Foleto, né? A Vânia Toledo também, né? A Ana Carolina Fernandes, que foi citada aqui, né? E muito importante ver que elas trouxeram para essa fotografia documental e para o fotojornalismo também uma sensibilidade assim que bastante importante para um outro tipo de olhar, né? Então eu acho que isso é importante, né? Essa é uma observação assim, que foi uma coisa que eu sinto assim, eu não sei hoje como é que tá. E outra coisa, Desculpa interromper. Nesse artigo que eu escrevo, eu falo justamente desses coletivos que são recentes, que se reuniram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Se chama IVE Mulheres da Imagem, que até pausaram um pouco as reuniões agora, que era encabeçada por uma das pessoas, a Marisida Krupp, que veio do fotojornalismo, que foi fotojornalista, se não me engano, do Globo também. esqueci a Marizilda também, né? Tem a Marizilda, que hoje em dia ela é fotógrafa independente. E tem o Fotógrafas Brasileiras, que também é capitaneado pela Vânia. Me fugiu agora o sobrenome dela, que é fotojornalista e continua na redação. E a Vânia Mas Toledo. falam, sim, isso é bem frequente. Aqui em São Luís só tem uma fotógrafa de fotojornalismo, que eu não sei se está atuante, mas temos grandes fotógrafas de fotografia documental aqui no Maranhão. Mas sim, isso é um dado bem evidente, pelo menos para mim que estou acompanhando, que a Vânia Toledo, a Nana está falando aqui. Obrigada, Nana. Então eu falei, peraí, eu falei que a Wanda, eu confundi então, gente, que não foi a Wanda, que a Wanda Toledo teria falecido, não foi a Wanda, foi uma outra grande fotógrafa que perdemos também. Peço desculpa pela confusão. Wanda, Não, que faleceu foi a Valda Nogueira, né? Valda Nogueira, É, desculpa, gente. A Valda Nogueira, exato. Obrigada. po- só outra observação assim que por exemplo, o trabalho pensando assim, o que que você pensa como autorretrato, né? Assim, porque, por exemplo, eu sinto que há uma diferença entre questões identitárias que a gente pode pensar como o trabalho da Cris, que são trabalhos de autorretrato,
E tem trabalhos como, por exemplo, da Cindy Sherman, né, que é onde ela faz a série, aquela série que ficou bastante conhecida, foi Filmes Still, em que ela encena personagens. E eu acho que Isso. tem uma diferença, assim, talvez, entre o autorretrato e a fotografia encenada, em que o próprio fotógrafo assume um personagem. Quer dizer, eu não queria que você, se você sente uma diferença, se você considera o trabalho da Cindy Sherman autorretrato, ou se são outras questões que estão, se não são questões identitárias, ou se a gente pode considerar ele autorretrato também. Eu considero a Cindy Sherman como a grande autorretratista, né? Porque ela vai fazer estilo photos, estilo film stills, esse é o nome dessa série, que ela vai criar essa performance. Eu acho que tem um elo aí que meio que liga todas elas, que é uma performance, elas estão performando independente que seja a Cris Berremba fotografando as expressões dela, ou a Cindy Sherman é, encenando uma garota colegial deitada no chão comendo um lanche, ou uma, uma personagem de filme noir ou de um filme de terror. Mas a gente vê aí um elo que é da performance. Eu vejo como algumas nuances de performance, talvez seja assim, a melhor forma de expressar isso. Mas sim, desde as selfies, que eu considero autorretratos, até, como eu falei, essas fotografias que não tem a própria artista sendo projetada, como é o caso da Rosana Paulino, mas que fala da identidade dela. Isso também considero. Eu lembrei agora, você só, que você falou também acho que da Aline Mota, que também ela tem um trabalho que é sobre a história dos familiares dela, que também não fala diretamente dela, mas eu acho que está trazendo uma ancestralidade que também acho que a gente pode considerar como autorretrato de alguma maneira, né? Sim, sim, a Aline Mota é uma grande artista, super premiada hoje em dia, e ganhou a Bolsa Zoom, para quem não conhece. Tem uma fotografia dela enorme na UERJ, na entrada do pavilhão João Lira. Eu não sei se ainda continua lá, acredito que sim. Eu lembro que eu citei também, por exemplo, não deixa de ser um autorretrato, se a gente pensar assim, tentando encaixar em gênero, de uma fotografia documental, uma fotografia de denúncia, como é o caso da Nan Goldin, que se fotografava no relacionamento abusivo dela. Também é uma outra marca, é uma outra grande artista estadunidense que, para mim, marcou muito, junto com a Cindy Sherman, como fotógrafas que começaram a explorar esse viés de se autorretratar como expressão. A Francesca Woodman e tantas outras, né, que tem trabalhos muito expressivos, autorrepresentação. Pode, Fernando. Fernando Gonçalves é meu orientador queridíssimo. Bem-vindo, Fernando. Pô, Valeu, obrigado, gente. Cheguei atrasado, desculpe. Não, eu estou achando essa discussão muito legal e eu acho muito bacana que a Tereza Bastos, né, lá da FRJ, ela tem já um encaminhamento, uma discussão, ela faz uma pesquisa sobre autorretrato já há algum tempo, né? E eu estava conversando um dia com ela para saber exatamente como é que ela está pensando essa questão do autorretrato no campo da arte contemporânea, né? Quer dizer, pegar aquele Berrembar já começa a pensar, a dilatar um pouco esse campo, né? E a própria ideia de um autorretrato, né? Porque a gente, talvez, aí eu queria te ouvir um pouquinho, Tereza, porque essa questão da percepção, da performance, da encenação, acho que ela é super importante, porque ela já é um traço, eu acho, dessa dilatação dessa ideia de autorretrato, né? Porque dentro desse campo da arte, principalmente, eu acho que, na comunicação em geral também, no jornalismo também, acho que né, também tem suas correspondências, né, com essa questão também da encenação, às vezes, mas da produção, né, de uma cena. Mas tem, de fato, uma coisa que na arte acontece que é interessante, que é essa ideia de que o gênero fotográfico, ele é o ponto de partida para uma história, né? Ele não é a coisa em si. Então, acho que o artista, quando ele faz autorretrato, por exemplo, ele não está preocupado em retratar a si mesmo. Ele está pensando em fazer aquilo como um meta-discurso. Então, né, um
um lugar para enunciar alguma coisa, para narrar, para falar alguma coisa, problematizar alguma coisa, né? Então, é nesse sentido que a ideia de autorretrato, ela meio que dá uma alterada, né? Porque não é só fazer simplesmente... Você considera, por exemplo, a Rosana Paulino como autorretrato, quer dizer, a própria ideia de autorretrato como uma coisa simbólica e mais ampla. Essa ideia de ampliar essa ideia de autorretrato é muito interessante, né? E eu queria saber como é que você está pensando isso. Eu lembrei, Fernando, num curso que eu fiz recentemente, que fala do John Fontecoberta, que ainda não li, ainda não tive a oportunidade, que ele vai classificar quem são essas pessoas que fazem autorretrato. Uma são as pessoas vampiras, ou seja, aquelas que fogem da sua imagem representada, e as narcisistas. Eu acho que parece que quando você fala em autorretrato, a primeira coisa que vem à cabeça é o narcisismo. Parece que todos os fotógrafos são narcisistas, porque estão se usando como suporte para a sua própria arte. E isso me deixa bastante instigada, mas eu acho que não é só isso também. Eu acho que o campo ainda vou desvendar mais outras coisas. Mas isso já me chamou a atenção. Assim como eu estava observando também, como eu havia falado mais no começo, da Ana Maria Maiolino, que vai trabalhar autorretrato, ela vai trabalhar performance. O registro da performance, né? Que usa o próprio corpo como matéria-prima da sua expressão artística. Ai, meu Deus. Já respondi a pergunta? Não sei. É porque eu acho muito interessante essa ideia de dilatar o conceito que a gente tem de autorretrato, né? Quer dizer, não é há muito tempo, não é só narcisismo, não é só isso, não é só aquilo, não é só o si, né? Um registro de si. Então, isso já virou muitas outras coisas, né? Isso que eu acho interessante nessa ideia de pensar autorretrato nesses trabalhos dessas mulheres, né? Inclusive para discutir a questão do corpo feminino, né? Achei bem interessante. O Daniela, é no Beijo de Judas. No livro Beijo de Judas. Daniela, você é maranhense? Você citou muitos fotógrafos maranhenses. Eu não, eu sou de São Paulo. Eu conheço a Sunshine porque minha pesquisa de mestrado é um curso de fotografia voltado a mulheres negras e em um desses módulos a gente aborda o autorretrato. E ela é uma das minhas Silvana Mendes alunas. também. Silvana Mendes, você conhece? Desculpa que eu não entendi. Silvana Mendes também. Silvana Mendes? Isso. Não. E Vale a pena aí, também conhecer o trabalho. quero. E aí eu tenho feito uma busca, uma pesquisa mesmo de fotógrafas, porque eu procuro na minha bibliografia trazer o trabalho de outras fotógrafas negras, de outras artistas visuais. E aí a Sunshine mesmo, que me falou do curso, ela tá aqui, eu acho. A Sunshine tá aqui, sim. E aí eu vim aqui conhecer, mas eu sou daqui de São Paulo, eu só faço mestrado aqui na ECA, na USP. Que maravilha. Que bom saber. Tem outras fotógrafas, a gente tem um colega chamado Daniel Meirinho que está com um projeto de catalogação, de tentar dar conta desse mapeamento de quem são os fotógrafos negros no Instagram. Não sei se você conhece esse projeto. Conheço. Tem um rapaz também, se não me engano, do Rio Grande do Norte, que também está fazendo mapeamento. Tem um mapeamento de fotógrafas, mulheres, e tem um mapeamento de fotógrafos negros no geral. Eu não lembro o nome do rapaz agora, mas depois eu tento levantar aqui e ponho aqui no chat. Tá ótimo, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode estar aberto aí para vocês comentarem, falarem, fiquem à vontade. Mas esse tema, hein, Maria Tereza, do autorretrato, né, contemporâneo, né, se a gente pudesse falar de um autorretrato contemporâneo, ele tem a ver, assim, talvez, assim, não sei se você observou, fez uma genealogia, vendo, assim, se ele começou, assim, acho que nos anos 60, talvez, com as questões identitárias também, né, do movimento feminista,
vários tipos de movimentos identitários que surgiram, acho que nos anos 60 e 70, e aí também essa questão do autorretrato aparece na, na arte, né? Observou trabalhos de autorretrato anteriores, assim, que você tem já na arte moderna, você tem casos assim que você tem observado? É possível que tenha existido autorretratos femininos desde sempre na história da arte, mas que não tenha tido a assinatura ou reconhecimento como a mulher com posse da sua arte. Quando você fala da década de 60, 70, a gente vê um levante aí da terceira onda do feminismo, começo, né? A gente vê que o feminismo ele é muito pontualmente eurocêntrico, feminismo branco, de classe média, cisgênero. A gente vê aí também um fenômeno muito importante, que é o começo das performances como arte moderna, né? Eu posso estar errada, mas é uma época bem marcada pelo grupo Fluxus, pela Marina Abramović, por esse movimento que vai dar a ver esse corpo feminino e os registros dessas obras. São obras que são registradas e ficam para a posteridade. Então, eu observo muito isso também, com o que tem feito, como é o caso da Ana Maria Maiolina aqui no Brasil. Que ela vai se registrar. A gente pode pensar no caso também da Anitta Mafaldi como uma artista que tinha tudo para conseguir almejar sucesso, mas foi derrotada pela crítica. Então é muito difícil observar quem foram essas artistas pré-modernas, as modernistas, antes desse sentido contemporâneo, né? Até esse termo de contemporaneidade é um pouco complexo para a gente definir quais são os limites de períodos. Mas eu tento sim, tenho estudado desde o princípio, assim, quem é considerada a primeira artista que tem um autorretrato. Lembrei também agora da Maria Martins, né, que era também uma escultora, um trabalho maravilhoso que é muito pouco conhecida, né? Não sei se Não conheço. é, Estou aqui atrás de um livro aqui do meu lado. Aquela foi, inclusive, mulher do Duchamp, né? O namorado, enfim, né? namorada, teve essa coisa, ela foi bem envolvida assim com a vanguarda lá em Nova York, né? Ela foi. Tá vendo como eu não conheço, que é Duchamp, é o Duchamp, mas é o pai do modernismo na arte. Aqui o Beijo de Judas. Não era isso que eu estava procurando, não, mas eu cheguei aqui no Beijo de Judas. Mas não conheço ela. Tá aqui um trabalho da Cindy Sherman, para quem não conhece. Esse aqui é do filme Still, que ela representa uma personagem qualquer, aleatória, dos clichês. Ela trabalha estereótipos, arquétipos do cinema, hollywoodiano, sobretudo. Cinema blockbuster. Eu estava atrás de um livro que eu tenho, que eu estou estudando a história do autorretrato, que já existe. A publicação ela é quase toda britânica, a bibliografia que eu tenho usado. Então, no momento desse que a gente está vivendo politicamente sem bolsa é um pouquinho complicado, mas consegui comprar alguns livros muito interessantes, muito importantes para esse processo. A Helena aqui está perguntando. A Fernanda Magalhães, a primeira vez que eu vi o trabalho dela foi em Montevidéu, no Centro de Documentação de Fotografia, numa exposição de uma espécie de um festival, tinha uma paisagem sonora. A Fernanda Magalhães, para quem não conhece, ela é do sul do Brasil, faz autorretratos enfim, a condição dela de corpo obeso, nua, e faz performance também nas exposições dela, um trabalho muito interessante. Lembrei da Loni Faustini, que também trabalha corpo obeso nu negro nos lugares mais
sintomáticos de violência contra os negros nos Estados Unidos, lugares de açoite, enfim. Helena, em sua apresentação foram expostas fotografias de mulheres sem mostrar seus rostos. Isso representa a retirada de identidade. Você pode me exemplificar qual foi uma foto? Foi aquela dos tiros? Que é fired, a pessoa foi atirada, né, no inglês. A das noivas, né? A das noivas eu não sei exatamente o que a Cris Derrindar propõe. Ela quer fazer um fundo, que ela usa um fundo um pouco mais precário, me parece, um fundo de estúdio fotográfico de papel, posso estar enganada, e coloca essa luz. A imagem, a minha leitura dessa série é que essa mítica que envolve as noivas, que elas têm que ser especiais, é uma áurea, né? É uma áurea de luz maravilhosa, brilhante, e dá todo o tom especial para o momento de um casamento. Essa é a minha leitura. Terceira onda do feminismo é marcada pelas subjetividades, é quando começam a abrir, né, realmente, quem é a fotógrafa ou as fotógrafas que foram expoentes desse movimento. Estou aí. É muito engraçado, Iana, que muitas das vezes, eu lembro que nessa pesquisa, quando eu me aproximava, por exemplo, dos coletivos, eu fiz parte dos coletivos, eu fiquei à frente de alguns movimentos de ativismo de fotógrafas aqui em São Luís, tanto do Fotógrafos Brasileiras quanto do IVE, Mulheres da Imagem, e outros coletivos que eu fui observando. Tinha um coletivo antes dessa era, digamos assim, desse levante, que eu perguntei se vocês se consideram feministas, é um coletivo do Recife. Elas não, a gente nunca parou para pensar que era um coletivo de mulheres sobre fotografia, e elas eram feministas, porque não era uma coisa tão recorrente, não era tão tratado assim. E volta e meia a gente se dá conta de que elas são autodeclaradas anteriormente assim, não sabia o que era feminismo, e já estavam trabalhando feminismo, sabe? Eu acho que todas as que eu falei, a Nan Goldin, que vai tratar a violência doméstica, a violência de relações afetivas, amorosas, é uma importante. Eu acho que por diferentes nuances, assim, diferentes motivos. A Francesca Ullman, como eu falei. Acho importante vocês conhecerem o trabalho da Sunshine Santos, que está aqui no grupo. É um trabalho muito bonito. Ela fala muito sobre a mulher negra, sobre a condição da maternidade. Ela tem uma série chamada Meu Nome Não é Mãe, uma série muito importante, muito forte. Mônica, muito obrigada pela participação, um abraço. Isso, Daniela, se chama Olhos Negros. Esse é o projeto do Instagram de mapeamento de fotógrafos negros, que um dos fotógrafos é o Daniel Meirinho, que está à frente desse projeto. Ele está fazendo um trabalho de pesquisa sobre fotógrafos negros. Espero ter respondido as perguntas todas. Bom, só para relembrar, né, que eu falei no início, mas é que algumas pessoas chegaram depois, que esse projeto faz parte de uma série de lives que a gente vai fazer, né, que quem está organizando é o Laboratório de Fotografia, Lab Foto UERJ, que é o Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação Social. Vai ser quinta-feira, todas as quintas, às 19 horas. Né? Na próxima quinta vai ser a Natália Werneck, que vai falar sobre o trabalho dela. E depois a gente vai mandando a programação, a gente vai divulgando aí nos canais aí que a gente tem contato. Tem uma fotógrafa que eu queria falar também, que é maranhense, que chama-se Geviana, que ela vai trabalhar a questão dela de indígena e de mulher negra.
E ela tem um trabalho muito interessante chamado Paridades. É fácil encontrar textos sobre esse trabalho na internet. Ela concorre, não é a primeira vez, ao Prêmio Pipa. E ela tem um trabalho muito interessante de ancestralidade, dessa ancestralidade que é muito recorrente no Maranhão, que são os índios que são negros, que as pessoas às vezes falam, mas como é que é isso? É uma liderança indígena que é negra, desses encontros, né, dos quilombolas que eram fugidos da escravidão e dos indígenas também, que se encontraram muitas vezes no Maranhão. O Maranhão é um dos estados mais negros do país. É muito importante frisar. Desculpa, Leandro. Não... Não, você tem que. Daqui a pouco você vai lembrar de cada hora uma fotógrafa nova. Isso aí é um. E como é que vai ser, só para concluir assim, os desdobramentos, como é que você vai seguir agora com essa pesquisa? O que você tá planejando aí para o futuro aí, para que você vai afunilar mais isso, vai ampliar, vai abrir mais teu leque, o que você está querendo, como você pensa em desdobrar isso? Organizar algo assim, né? Em relação a uma curadoria, alguma coisa assim? Tem O algum... mais difícil, sem dúvida, é a escolha dos objetos gestosos, né? Desses estudos de caso, né? O que é mais difícil. Metodologia usar, como escolher. É muito complicado quando entra nesse viés mais pragmático academicista, né? E aí, isso daí, eu estou ainda no segundo ano, vou entrar agora para fazer seminário de tese e começar a esmiuçar questões mais vistas no microscópio, né? Conseguir entender melhor cada questão, o que é mais importante nesses processos, desde a história do autorretrato, por exemplo, a história das mulheres na imagem, o porquê do uso do autorretrato, da selfie. São fenômenos que eu fui observando, na verdade, começaram a aparecer muito recorrentes. Eu falei, caramba, tem muita gente fazendo, muitas mulheres se projetando profissionalmente na fotografia, digamos, autoral, conceitual brasileira com autorretrato. Vai abrindo e vai surgindo cada vez mais coisa, né? E realmente, como você fechar e organizar isso, né? Para se tornar uma pesquisa assim, mais. O recorte, né, temporal também é uma coisa que tem que ser delimitada, que não dá conta, não tem como dar conta de todo esse processo, desse trabalho, desse levante da quarta onda feminista também, que é importantíssimo, que começa a dar vozes e incorpora realmente o que é o feminismo, que é o feminismo, feminismos no plural, feminismos periféricos, indígenas, caiçaras, negros enfim, lésbicos e todas as o que nunca coube dentro do feminismo até então. Sim. Nesse aspecto que você fala de que nunca coube dentro do feminismo, assim, é interessante observar a questão dos arquétipos, né, que ela transcende um pouco a questão de identidade de gênero, né? Então, por que que o ser humano agride tanto o arquétipo feminino, né? Porque, de certa forma, ele tem constantemente agredido a mãe natureza, né? Que é o arquétipo feminino. E isso, de certa forma, reflete na identidade de gênero, né? Essa destruição, essa exploração, essa relação de que a natureza está a serviço do homem, como na realidade o que se passa é o contrário, né? Nós é que estamos a serviço dela. Então essa violência ela acaba se refletindo diretamente na relação homem-mulher, né? Então, assim, a gente observar esse aspecto, né, na própria relação de exploração, né? Observa assim. Boa noite, Nana. Muito obrigada por ter participado. É,
Eu não sei se entendi bem, Flávio, mas a questão me parece que está sendo colocada num ponto heteronormativo, né? Uma relação cisgênero e de Eu falo pela binarismo, né? relação da própria questão da ancestralidade. A minha experiência com povos indígenas, o sagrado feminino ele vai além da própria questão da relação homem-mulher, ele vai em relação com a própria mãe natureza, né? Então, toda essa relação de escravidão que veio da colonização europeia e tal, ela vem da questão da exploração da natureza, né? E isso reflete, acaba refletindo na relação da relação homem-mulher e na exploração, né, da mulher. É outro ponto de vista, sobre outro ângulo, né? Mas, São todas as questões da pirâmide, digamos, das minorias, né? Tem um homem branco hétero, classe média lá no topo, europeu, americano, norte-americano, para todas essas outras. O resto é o resto do independente mundo, digamos de assim. ser branco ou negro, essa relação de exploração da mãe natureza, né? Quando você, de certa forma, o ser humano ele tem uma natureza só como fonte de riqueza, né, e não de Uhum. comunhão, isso acaba refletindo na relação com o próximo, né? O ser humano ele não se vê como uma pessoa que faz parte da natureza, né? Ele se vê por fora. Sim, então, esse separatismo, né, Uhum. que se acirrou ainda mais com o Renascimento e tal, né, isso veio refletir, né, na violência contra a mulher. Eu percebo dessa forma. Existe esse aspecto, né? O homem achar que ele pode tudo, que ele pode transformar a natureza a seu serviço, quando não é bem assim. A gente, na realidade, ela é uma peça, né, a serviço da mãe natureza. Sim, sim. Lembrei daquele texto que a gente leu, né, Fernando, sobre a promessa dos monstros. Lembra muito dessa questão da relação entre natureza e seres humanos. Eu lembrei agora, assim, também, tá vindo, a Claude Cahun, que foi uma fotógrafa francesa, judia, que questionava questões de gênero e fazia fotografias andrógenas, bastante interessante também. O trabalho que Claude é um feminino e masculino, na França, assim como Camille. E bem no período da Segunda Guerra, fazer autorretratos com questões de gênero, careca. É bem desafiador, viu? Ela foi bastante audaciosa. Bom, alguém mais tem alguma questão mais? Achei ótimo, Maria Tereza. Obrigado aí pela tua atenção aí, pela tua fala, assim, acho que foi muito rica, assim, para a gente pensar esse lugar do feminino, né, em diversas áreas, não somente no campo da arte, mas pensar ele se expande para todos os outros campos, né, da vida, né? Acho que foi bastante rico e agradeço também a presença de todo mundo aí que participou e trouxe aí perguntas e atenção e então eu queria ficam convidados aí para as próximas, a gente vai divulgando aí os próximos encontros que tiverem, tá bom? Tá ótimo. Então agradeço a todos e até breve aí. Aí a gente tem o Instagram do Laboratório de Fotografia, a gente vai divulgando por lá também, se vocês puderem acompanhar, é Labfoto Erge. Aí vocês vão encontrar vários eventos aí que a gente está fazendo, a gente começar a produzir mais agora, né? Tá tendo esse retorno gradativo assim das atividades, né? Ainda à distância e aos poucos a gente vai produzindo bastante
eventos assim para a gente poder ter um encontro e ter uma reflexão e uma conversa sobre fotografia, arte e outros assuntos assim afins, tá bom? Então, obrigado a todos e boa noite a todo mundo e até breve. Gratidão, uma boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada pela escuta, pelas trocas, pelas partilhas. Muito legal. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Parabéns, Boa Tereza. noite. Parabéns, Leandro, pela iniciativa. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Boa Obrigada, noite, Leandro. Ana. Boa noite. Boa, hein? Valeu, valeu. Ainda está gravando. Vou interromper.